Oi, querido, paz e graça, quero compartilhar uma palavra de Deus na tua vida. Hoje é Dia das Mães e eu trago uma mensagem da parte de Deus para esse dia que é o dia dos mais especiais da nossa vida. E a passagem está lá no livro de 2 Samuel, no capítulo 21 em diante. A palavra do Senhor diz assim: E houve em dias de Davi uma fome de 3 anos, de ano em ano, e Davi consultou ao Senhor. E o Senhor lhe disse: É por causa de Saul e da sua casa sanguinária, porque matou os gibeonitas. Então chamou o rei os gibeonitas e lhes falou. Ora, os gibeonitas não eram do povo de Israel, dos filhos de Israel, mas do resto dos amorreus. E os filhos de Israel lhes tinham jurado, porém Saul procurou feri-los no seu zelo pelos filhos de Israel e de Judá. Disse, pois, Davi aos gibeonitas: Que quereis que eu vos faça? E que satisfação vos darei, para que abençoeis a herança do Senhor? Então os gibeonitas lhes disseram: Não é por prata e nem ouro que temos questão com Saul e com sua casa, nem tampouco pretendemos matar pessoa alguma em Israel. E disse ele: Que é, pois, que quereis que vos faça? E disseram ao rei: Quanto ao homem que nos destruiu, está falando de Saul, e procurou que fôssemos assolados, sem que pudéssemos subsistir em termo algum de Israel, de seus filhos se nos deem 7 homens, para que os enforquemos ao Senhor em Gibeá de Saul, o eleito do Senhor. E disse o rei: Eu os darei. Porém o rei poupou a Mefibosete, filho de Jonatas, filho de Saul, por causa do juramento do Senhor, que entre eles houvera, entre Davi e Jonatas, o filho de Saul. Porém tomou o rei os 2 filhos de Rispa, filha de Aia, que tinha tido de Saul, a saber, a Armone e a Mefibosete. Aqui está falando de outro Mefibosete. Como também os 5 filhos da irmã de Mical, filha de Saul, que tivera de Adriel, filho de Basilai, Meolatita, que os entregou na mão dos gibeonitas, os quais os enforcaram no monte perante o Senhor. E caíram estes 7 juntamente e foram mortos nos dias de cega, nos dias primeiros, no princípio da cega das cevadas. Então Rispa, filha de Aia, tomou um pano de cilício, estendeu-lhe sobre uma penha desde o princípio da cega, até que destilou a água sobre eles do céu, e não deixou que as aves do céu se aproximassem deles de dia, e nem os animais do campo de noite. E foi dito a Davi que fizera Rispa, filha de Aia, concubina de Saul. Então foi Davi e tomou os ossos de Saul e os ossos de Jonatas, seu filho, dos moradores de Jabes-Gileade, os quais os furtaram da rua de Bet-Seã, onde os filisteus os tinham pendurado, quando os filisteus feriram a Saul em Gilboa. E fez subir dali os ossos de Saul e os ossos de Jonatas, seu filho, e ajuntaram também os ossos dos enforcados, os outros filhos. Enterraram os ossos de Saul e de Jonatas, seu filho, na terra de Benjamim, em Zelá, na sepultura de Quis, seu pai, e fizeram tudo o que o rei ordenara. E depois disso, Deus deixou de aplacar sua ira de sobre a terra. Querido, em nome de Jesus, que o poder dessa palavra abençoe a tua vida. Nós vamos falar de uma mulher. Ela é uma referência, uma mulher que pouco se fala na Bíblia. Era uma concubina, uma serva do primeiro rei de Israel, o rei Saul. A palavra do Senhor diz que Saul tomou essa mulher como uma das suas esposas e teve 2 filhos com ela, Armone
e Mefibosete. Esse Mefibosete não era aquele que era aleijado dos 2 pés. O Mefibosete, que era aleijado dos 2 pés, era filho de Jonatas. E esse foi poupado pelo rei Davi, porque o rei Davi tinha uma aliança, um pacto, um voto que ele tinha constituído junto com seu amigo fiel, o seu amado Jonatas, que também era filho de Saul. Esse Mefibosete, que foi enforcado, filho de Rispa, esse era irmão de Armone, era outro Mefibosete. E nós vemos aqui a história. Quem eram os gibeonitas? Era o resto do povo amorreu, que tinha uma proteção de uma palavra de um rei. O rei Saul prometera, no princípio do seu reinado, que não atacaria os gibeonitas e que eles poderiam viver entre o seu povo. Mas o que foi que aconteceu? Depois da ira, depois do desvio de fé do rei Saul, ele atingiu o povo, os gibeonitas, e feriu a maioria deles. A palavra do Senhor diz que o voto foi quebrado. E gibeonitas, depois da morte de Saul, veio reivindicar o seu direito. A palavra do Senhor diz que por causa dessa transgressão do rei Saul, um rei constituído por Deus, um Deus abençoado por Deus, um instrumento para a salvação do povo de Israel diante dos seus inimigos, quebrou uma aliança. E por causa dessa quebra de aliança, uma promessa que o rei tinha feito, porque muitas vezes um profeta, um rei constituído por Deus é boca de Deus, é um instrumento de Deus. E quando uma promessa ou um voto é quebrado, é como se Deus também quebrasse um voto. Então o que foi que aconteceu? Aconteceu que, por causa dessa quebra de voto, Deus fez com que caísse sobre a terra uma seca que durou 3 anos. E o rei Davi perguntou ao Senhor o motivo dessa seca. E Deus disse, por causa da quebra de voto com os gibeonitas. Havia uma promessa, havia um voto de um rei que tinha prometido proteger aquele povo. E na verdade o que Saul fez foi atingi-los, assolá-los, matou alguns gibeonitas. E isso enfureceu, isso trouxe um sentimento de vingança para os gibeonitas, que se sentiram injustiçados pela quebra de aliança. Então, infelizmente, eles vieram e pediram os filhos de Saul como uma forma de pagamento, como uma forma de aplacação de justiça. E o rei concedeu. Entre esses filhos, os 7 que os gibeonitas pediram para enforcá-los no monte, estavam 2, os filhos Armone e Mefibosete, os filhos de Rispa. E aqui nós vamos falar de Rispa. Rispa era uma concubina, uma mulher estrangeira, que por direito, tinha direito à herança do rei Saul. E por causa da morte do rei Saul, Abner se casou com ela. E para que não acontecesse de ela assumir o trono junto com Abner, os outros filhos ficaram enciumados. Mas aqui acontece que ela sofreu nas mãos dos gibeonitas uma injustiça também, porque colocaram seus filhos para serem enforcados nos montes, e eles foram mortos. E como a mãe que nunca abandona os seus filhos, ela ficou no deserto, montou uma tenda, pegou o cilício, lançou sobre si, montou uma tenda e com uma vara afugentava os animais que vinham comer os mortos. E entre esses mortos estavam seus filhos. Uma mulher que mesmo diante da morte não abandonou os seus filhos, porque ela queria justiça. E ela não ficou somente um dia, ou 2, ou 3, ou uma semana, mas ela ficou meses ali afugentando os animais para que não comessem os cadáveres dos seus filhos. Que mãe é essa? Que mãe é essa que ama incondicionalmente? E esse é o amor de mãe, um amor comparado ao amor de Deus, um amor de quem nunca desampara os seus filhos. Pois o amor de Deus, querido, é esse amor, o amor de uma mãe. Eu falo de uma mãe legítima, de uma mãe
que se dedica a preservar os seus filhos, nunca vai desistir e vai entregar todas as suas forças para proteger os seus filhos, pois ela sabe, no seu pensamento ali, na lembrança, ela sabe tudo aquilo que ela se doou quando um filho nasceu, as instruções que ela deu, os primeiros passos dos seus filhos, carinho no colo, quando os filhos vinham abraçá-la. Tudo isso ficou ali na sua lembrança, como um flash que passava, vendo seus filhos mortos e com suas lágrimas a derramar. Não abandonou, lutou. Você imagina uma mulher 2 meses lutando contra os animais ferozes, contra as aves, vinham abutres, vinham corvos querendo consumir aquelas peles dos filhos que estavam mortos. E aquela mulher não abandonou seus filhos mesmo depois da morte, porque ela queria justiça e ela queria honra. Querida, antigamente, os mortos que ficavam ao relento, os corpos abandonados, isso significava desonra. E essa mulher lutou para que seus filhos fossem honrados, tendo uma sepultura digna. Ela não desistiu, mas se entregou 2 meses sem se alimentar direito, sem poder dormir direito, porque a palavra do Senhor diz que até de noite ela afugentava os animais que vinham tentar comer os cadáveres dos seus filhos. E eu não sei o exemplo que ela transferiu para as outras mães que estavam ali, que tinham também filhos enforcados, mas é certo que essa notícia se espalhou em Israel e chegou aos ouvidos do rei Davi. A palavra do Senhor diz que ainda não tinha cessado a seca. E Davi não entendia, porque Davi já tinha entregue os filhos de Saul para que os gibeonitas se vingassem, mas a seca ainda não havia cessado sobre Israel. Faltava algo, e esse algo é exatamente a aplicação da justiça de Deus. A honra para ser devolvida para essa mãe que sofria. E aqui nós vemos Deus ouvir certamente as orações dessa mãe, as lágrimas que ela derramava, a luta que ela enfrentava diariamente para proteger os seus filhos. Querido, nós precisamos assim, nós precisamos desejar em nosso coração, em nossa vida, um espírito incansável, um espírito valente dessa mulher. Rispa, pouco falada na Bíblia, mas uma mulher que tem muito a nos transmitir, muito a nos transferir, e que nós possamos, querido, buscar em Deus essa força, buscar em Deus essa valentia, essa ousadia dessa mulher que não desistiu em nenhum momento, proteger os cadáveres dos seus filhos. Querido, se seus filhos estivessem vivos, ela teria essa força de lutar para protegê-los, e ela aqui lutou até a morte dos seus filhos, diante da morte dos seus filhos, não desistiu. Porque ela sabia, ali estavam os corpos dos seus filhos que ela amou, que ela cuidou, que ela criou, que ela ensinou. Querido, comparado ao amor de Deus, o Deus que não desiste de nós, de mim, de você, jamais vai desistir, querido. Enquanto vê um fôlego de vida dentro de nós, Deus, o nosso Pai, jamais desistirá de nos alcançar, de nos fazer mudar, de ser uma nova pessoa. Por isso que Ele entregou o seu único Filho. A palavra do Senhor diz, porque Deus amou o mundo de tal maneira que entregou o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça. Não é a vontade de Deus que a gente pereça. Não é a vontade de Deus que a gente esteja nesse mundo vivendo como mortos-vivos. Mas a vontade de Deus é que a gente ressuscite. A vontade de Deus é que a gente passe a enxergar que a vontade de Deus é boa, agradável e perfeita em nossas vidas. Que nós devemos abrir o nosso coração e se entregar ao plano de Deus. Porque o plano de Deus é infinitamente superior a qualquer plano terreno nessa terra. E Ele não vai desistir da gente. Assim como essa mulher, Rispa, que é um dos maiores exemplos bíblicos. Nós temos muitos outros. O exemplo de Eva, o exemplo de Joquebede, que livrou Moisés da morte, ali de ser lançado no rio. Nós temos o exemplo de Maria e de muitas outras mulheres, da mãe de Josias. Querido, nós podemos buscar desses exemplos e tirar lições. Assim como Paulo falou, ele disse assim, sede os meus imitadores, assim como sou de Cristo. Não é pecado eu ter uma referência bíblica, não é pecado eu buscar em alguém aqui, um profeta, um rei, um grande exemplo.
E o grande exemplo que nós precisamos buscar e assumir em nossas vidas é o exemplo de Rispa, uma mulher valente que não desistiu, que tem muito a nos ensinar. Que você possa, querido, meditar nessa palavra, em nome de Jesus, em 2 Samuel, no capítulo 21. Você vai se emocionar, assim como eu me emocionei. Eu estava vendo lá no Gospel Prime uma mulher LGBT que estava atrapalhando as orações do povo de Deus, que clamava para que essa pandemia fosse embora. E lá o povo, os LGBTs, estavam confrontando o povo. Sabe o que foi que aconteceu? Uma velhinha, uma mulher se ajoelhou ali e beijou os pés daquela mulher que era LGBT, homossexual. Aquilo ali fez com que ela parasse e ela se emocionou, ao ponto dela parar de atrapalhar e abraçar aquela mulher. Que nós estamos precisando é viver o amor de Deus. Que nós estamos precisando é ter a vida mudada, é olhar para as pessoas de uma forma respeitosa, é transferir o carinho que Deus nos dá, o amor, para outras pessoas e acolhê-las, respeitando e sendo prudente para ensiná-las o caminho do verdadeiro amor, que é Cristo Jesus. Ter paciência, ter domínio próprio, para não confrontar, para não desafiar, mas como o próprio Cristo falou, que nós precisamos orar até mesmo pelos nossos próprios inimigos. E quando alguém bater na tua face do lado direito, dá também a outra face. Se alguém mandar você andar 1 milha, vai 2 com ele. Ensinamentos do nosso Senhor Jesus Cristo. Um amor incondicional, um amor que transcende, querido, que transcende esse amor que existe na terra, um amor interesseiro, um amor de troca. É o que o Senhor tem para nos oferecer para nós, é um amor incondicional, um amor que não espera do outro uma reciprocidade, mas um amor incondicional. E a glória do Senhor se manifestará ao ponto de converter essas almas. Essa é a sabedoria que verdadeiramente importa, porque a palavra do Senhor diz que sábio é aquele que sabe ganhar as almas. Precisamos muitas vezes chorar. A palavra do Senhor diz aqui: aqueles que semeiam com lágrimas voltará com cânticos, colhendo seus feixes. Esse amor, o amor de plantar com lágrimas, mas voltar colhendo os feixes com alegria. Essa é a recompensa daquele que serve ao Senhor com dignidade, com prudência, aquele que tem caráter, que é um verdadeiro adorador. Querido, o Senhor procura verdadeiros adoradores que o adoram em espírito e em verdade. Chega de você procurar Deus. Faça com que Deus olhe para você e passe a procurar você. Porque Deus procura verdadeiros adoradores. Porque muitas vezes somos nós que buscamos a Deus. Mas a palavra do Senhor diz que é Ele que procura os verdadeiros adoradores. Então, se é Ele que procura verdadeiros adoradores, então deixe de buscar. Passe a ser segundo o coração de Deus, que em vez de você buscá-lo, é Deus que vai procurar você. Que Deus abençoe você com o poder dessa palavra. Receba no teu espírito o ensinamento de Rispa, essa mulher que não cedeu. E a notícia, quando chegou para Israel, o rei Davi se compadeceu, se emocionou com a história dessa mulher que não desistiu de proteger os seus filhos mortos, de serem comidos pelos bichos, pelos animais do campo, pelas bestas feras. Mas a palavra do Senhor diz que o rei Davi foi lá, pegou os corpos de Saul, de Jonatas, que estavam desprezados, alguns só os ossos, pegou os cadáveres que foram enforcados, entre eles os filhos de Rispa, e deu um sepultamento digno para eles. E só depois disso, sabe o que aconteceu, querido? A recompensa vem. Em nome de Jesus eu profetizo isso na tua vida. Depois disso a recompensa vem, em nome de Jesus. E a recompensa veio. Depois que os filhos de Rispa, os cadáveres de Saul e de Jonatas foram sepultados, Deus fez cessar a sua ira de sobre a terra. E a seca cessou. E veio a bonança do Senhor. Nós precisamos compreender isso. Não fique pensando você que a sua oração, o seu clamor não vai ser ouvido por Deus. Assim como Deus ouviu o clamor de Rispa, que todos os dias lutava, chorava, clamando por justiça. Querido, bem-aventurado é aquele que busca a justiça, porque será farto em nome de Jesus.
Receba no teu espírito o poder dessa palavra. A palavra do Senhor diz que a mão do Senhor não está encolhida e nem surdo o seu ouvido para que não possa nos abençoar. A vontade de Deus é te abençoar. Em nome de Jesus, cada lágrima que você derrama está sendo recolhido por um odre, por uma taça. Um anjo vem e resgata tuas lágrimas. E essas representam orações dos santos do Senhor, que o Senhor lhe dará resposta. Receba no teu espírito, em nome de Jesus. A bênção não chegou. Querido, luta pela tua bênção. E eu creio em nome de Jesus que você vai ser abençoado, que toda barreira vai ser quebrada. Eu declaro em nome de Jesus, porque Deus busca verdadeiros adoradores que o adoram em espírito e em verdade. Foi o que Jesus falou. Não há lugar para você adorar. O lugar para você adorar em todos os lugares. Não é só na Galileia, não é só em Israel, não é só no templo que nós devemos adorar a Deus. Mas o verdadeiro adorador adora o Senhor em espírito e em verdade em qualquer lugar. Em nome de Jesus, e você é esse adorador. Então saiba que o teu milagre vai chegar e que nada vai impedir a ação de Deus ao teu favor. Essa é a oração, essa é a palavra para a tua vida. Eu declaro em nome de Jesus, receba no teu espírito. E para as mães, eu desejo um excelente dia, que você possa, querido, acompanhar a tua família, ser amado, abrace cada um, amém? E eu declaro em tua vida sabedoria sendo derramada em você, para que você possa trazer essa harmonia no teu lar, que você possa ser ouvida no teu clamor, que tem orado dia e noite, para que teus filhos saiam da droga, para que teus filhos deixem a prostituição, para que teus filhos deixem de ser um filho acomodado e passe a ser um trabalhador, para que dê certo nessa vida. E Deus vai ouvir o teu clamor e Ele vai te abençoar em nome de Jesus, querido. Em nome de Jesus eu declaro, se há enfermidade vai cair por terra no nome de Jesus, porque o Senhor vai responder a tua oração. A tua prece vai ser ouvida no nome de Jesus e você vai ser abençoado. Essa é a palavra que eu declaro na tua vida em nome de Jesus. Querido, feliz Dia das Mães. Um abraço, minha querida. Sinta, querida, a presença do Senhor e que você seja uma mulher cheia do Espírito Santo para reger a tua casa, para andar nos caminhos de justiça, nos caminhos de honra que Deus declarou para a tua vida em nome de Jesus. Um grande abraço, fique na paz. Até mais.